Meus amores, sejam bem-vindos a mais um Na Real. Desde já convido a todos vocês, se inscrevam no canal, ative o sininho, curta e comente essa entrevista. Meu convidado de hoje é carioca, pisciano, foi vocalista do grupo Polegar, campeão do reality show A Fazenda 10 na Rede Record de televisão. Hoje palestrante, eu estou falando dele. Pai do Cauã e da Laura, casado com a lindíssima Aline, 50 anos. Rafael Ilha, seja muito bem-vindo. Bruninho, de saudade. Pela segunda vez. Pô, a gente fica se falando, tudo combinando e desmarca. E marca pro mês que vem e chegou a hora. Chegou a hora. Na terceira vez vai ter música do Fantástico. Vai ter, senão vai ter o aqui do rock do lutador. Tem que ter, né? Tem que ter. Tem que ter. Prazer estar aqui com você, lindão. Prazer enorme receber você mais uma vez aqui. Tá preparado? Bora. Vai falar tudo. Preparado. Tá solto. Sim, 24 horas eu tenho que estar preparado, senão eu tô ferrado. Rafa, a primeira entrevista que você me concedeu aqui no canal, a gente falou muito sobre a questão da morte do Gugu. E surgiram assim diversos comentários falando, né, as pessoas opinando, porque não adianta, né? As pessoas vão opinando e tal. E teve um comentário que me chamou muita atenção, de uma pessoa próxima à família, dizendo que o Gugu foi procurar algo sério no sótão. Você sabe sobre isso? Você sabe o que ele chegou a comentar alguma coisa com você antes de acontecer o acidente? Cara, é assim, né, Bruno? A gente tem que... Eu posso até ser sinceríssimo nessa parte, né? Sim. Que a gente tem que ter muito cuidado com o que a gente vai falar. Claro. Vontade de chegar e falar assim, olha, eu acho que foi isso, eu acho, né? Para falar o que aconteceu, eu acho que aconteceu. Então a gente tem que ter muito cuidado para falar com isso. Mas com certeza ele não estava consertando um ar-condicionado, né? Ele não ia estar entrando num sistema de condicionamento de ar de uma mansão, né? Para consertar algo. Se você chegar para mim, tá? Sou um cara que eu sou, entre aspas, dono de casa também, junto com a Aline. Então, se eu preciso tocar um interruptor, preciso trocar uma tomada, preciso trocar uma resistência de chuveiro, pô, eu faço de boa. Mas se você chegar para mim e falar, poxa, Rafa, olha, deu pau aqui no condicionamento de ar aqui do quarto, você pode ver o que aconteceu? Eu vou falar, meu, não tenho condição nunca de fazer isso, né? Não tenho especialidade nisso. Imagina o Gugu. O Gugu, poxa, ele não sabe. Chegar para ele, troca uma lâmpada, ele não sabe trocar uma lâmpada. Né? Então, muito menos mexer num sistema de condicionamento de ar. O que eu acho é que ele foi lá em cima procurar algo. Né? O que eu acho. Tá? Eu tenho o direito de achar. Do mesmo jeito que eu tenho o direito de achar que quem descobriu o Brasil foi Cristóvão Colombo, porque Cristóvão Colombo passou antes pelas Américas, não foi Pedro Álvares Cabral. Cristóvão Colombo já tinha identificado as Américas antes de Pedro Álvares Cabral. Não, ele tem toda a razão. Né? Então é um direito meu. Então é a mesma coisa. Né? É muito triste, é uma coisa que mexe muito comigo até hoje. Outro dia eu estava conversando, né, com um amigo, que é uma coisa, né, que me traz muita dor e raiva ao mesmo tempo, né? Até na época que eu falei que eu fui o primeiro a falar, olha, eu não acredito... O primeiro a falar e foi aqui. Eu né? não acredito que o Gugu morreu assim, assado, que a causa, né, da morte tenha, né, o fato que levou à morte, ele ter caído, que ele foi mexer num sistema de ar-condicionado e caiu pelo gesso e bateu a cabeça, pô, tá tudo bem. Mas o que levou ele lá não foi para consertar o sistema de ar-condicionado, eu acho. Tem muita grana envolvida, né? Eu, logo, né, que eu comecei a falar sobre isso, sobre esse assunto, o nego falou, pô, Rafael, tu é biscoiteiro, pá. Aí hoje, né, um pouquinho depois, que eu fui o primeiro a ter coragem de falar. Porque hoje todo mundo fica com o toba na mão de falar qualquer coisa, com medo de processo. Você tem que saber falar, né? Tem que saber falar as coisas, né? O direito de achar, meu querido, é o livre-arbítrio, você pode fazer, é o teu direito, é um direito constitucional seu do seu livre-arbítrio. Então você pode achar o que quiser, agora você não pode acusar.
Você não pode chegar e falar, olha, foi fulano que fez isso, foi Beltrano, papapá. Achar é um direito meu, eu posso achar o que eu quiser. Né? E com certeza ele não foi consertar ar-condicionado, ainda mais, porra, numa mansão, brother. Uma mansão você tem lá o seguro do condomínio, você tem assistência técnica do condomínio, um condomínio cheio de mansão. Então é só você ligar para a portaria, oh, please, né? Manda aqui um eletricista, alguma coisa. Se não tiver eletricista no condomínio, você pega o seu seguro residencial e liga, que lá nos Estados Unidos funciona rapidamente. Olha, deu pau aqui, entendeu? Mas você lembra que a primeira história, né, para você ver como que as coisas são, e que a mentira é que na hora a gente está ali com a coisa da emoção, né, com aquela situação de estar emocionado, da perda, né, das coisas. Mas você se lembra a primeira versão, qual foi? Que ele tinha ido pôr coisinha na árvore de Natal? Você lembra disso? Foi. Foi a primeira coisa que falaram. Foi a primeira versão, né? Ele estava ajeitando a árvore de Natal. Peraí. A árvore de Natal. Mas a gente... Acho que os caras chegam lá e falam assim, mas a gente não tem árvore de Natal, né? Entendeu? Sim. Então E depois foram falar isso. Então é uma história muito triste, mas que eu tenho certeza que vai chegar. A verdade vai chegar. A verdade vai chegar com detalhes, mais detalhes do que eu acho que eu sei. Entendeu? E essa verdade vai chocar o Brasil. Vai. Se for o que eu acho que é, né? Vai vir cavalgando no cavalo da ganância, a verdade. Vai estar lá, a verdade nua e crua, cavalgando lindamente no cavalo branco da ganância. Entendeu? E vai aparecer, brother. Porque é muito dinheiro em questão, né? É 1 bilhão e quase 400 milhões de reais. 1 bilhão 300 e não sei, cacetada de milhões de reais. Né? E as pessoas não se perguntam assim, sabe? Tem coisas que são tão claras. As pessoas não se perguntam, poxa, por que depois disso o menino foi pra cá e as meninas foram pra cá, do lado da mãe? Ninguém se pergunta, vocês não acham estranho? Né? Mas até eu questionei, Rafa, porque assim, eu leio alguns comentários, não são todos, né? E que as pessoas, na primeira entrevista que você me deu, que tá no canal, as pessoas, quem não assistiu, podem assistir, você deixou tudo assim muito claro, de uma maneira sem, mas assim, entendedores entenderão. Só gente muito burra e cega que não quer ver, que não entende. Exatamente, e aí tinham pessoas que comentavam assim, falou, mas não falou nada. Não, você falou... É porque você não pode falar porque você não tem provas em mãos. Prova eu não tenho, eu sei... Mas você sabe todo o enredo. Eu acho que eu sei o fato ocorrido todo, tintim por tintim, desde o momento que o Gugu entrou naquela casa. Entendeu? E tem outras coisas... Até porque você teve com o Gugu dias antes de acontecer isso, né? Eu tive com o Gugu dias antes, sim, né? E que é uma coisa que... Ele, por exemplo, eu quando estava com ele monitorava tudo do celular. Isso aqui é a primeira vez que eu estou falando isso, tá? Exclusivo, hein? É de verdade isso que eu estou falando aqui, que é a primeira vez que eu estou falando isso com uma pessoa. E como eu sei disso? Como que eu sei disso, né? Porque um dia eu estava com ele, né? No final do Canta Comigo, no final da gravação do programa, né? Era o último dia de gravação do programa. A gente tinha gravado, acho que 8 ou 9 dias lá em São Bernardo, acho que era. E eu falei pra ele, patrão, no final hoje, posso bater uma foto com você? Pô, que saudade de você. Aí ele falou, claro, pô, Rafa, fala pro Goiabinha, Goiabinha, leva ele lá depois com a Aline. E, pô, a gente foi lá depois, acabou o programa, ele se despediu, foi uma festa linda, assim, né, com a final, com a produção, com os participantes do Canta, né? E eu fui lá pra conversar com ele. E, pô, no meio da conversa, ele falou, Rafinha, só um minutinho. Eu falei, claro. E eu tava aí onde você tá. E ele tava aqui onde eu tô. E ele com o telefone desse tamanho, assim, ó, aqui. E a tela, eu vi, falei pra ele, a tela tava assim, ó, dividida ao meio, e com 1, 2, 3, 4. Dividido os cômodos. De um ambiente. Da mansão, no caso. Provavelmente era, né? Porque depois eu
Eu até brinquei com ele, né? Porque ele tava entretido ali com, né, com aquilo, ele clicava aqui, clicava ali. E o que que acontece? Eu brinquei com ele, falei, que foi, patrão? O alarme da mansão disparou? Aí ele falou assim, não, tô só verificando aqui uma situação. Tô verificando uma situação. Né? E, ou seja, ele monitorava tudo, todos os ambientes. Todos os ambientes da mansão tinham câmeras. E aí eu tava ali do lado dele, não pude deixar de ver, né? Ele até pediu licença, ele também não fez questão de esconder, ou de virar pro outro lado, ou de pedir uma licença. Até porque o Gugu conhece você desde criança, né? Ele sabe do jeito você que eu cresceu sou, com o Gugu. Ele sabe o carinho, a admiração, o amor que eu tinha por ele. Sim. E aí eu falei, não, pô, você tocou alarme? Ele falou, não, tô só verificando aqui uma situação. E aí ele falou, não, que eu monitoro tudo aqui, algumas coisas pelo telefone. Ou seja, né, ele tava olhando a casa lá de Miami. Certo? Então eu acho que tudo que aconteceu tá naquele telefone. Entendeu? Cadê esse telefone? Né? Eu fiquei sabendo, né? Deixa eu ver se eu entendi. Ele monitorando pelo celular, Sim, lá ele tinham deve ter câmeras. visto algo grave. Não, é que, assim, vou falar a verdade aqui, tá? Ele não suporta, ele não suportava o... É genro ou é cunhado? Cunhado, né? É o irmão da esposa, da ex-esposa dele. Sim. O que é genro? Da Rose. É cunhado. 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 Ele Sim. não suportava o cunhado dele. Entendeu? Parece que o cunhado dele gostava de ir lá na casa dele, tal. Tinha uma coisa meio de invasão de privacidade. Né? Isso foi o que me foi contado, que ele não suportava. Isso é uma coisa que também muita gente sabe. Né? Que ele era meio entrão, assim, digamos assim. E, poxa, eu acho que tudo, né? Tudo tá ali, né? Eu acho que as pessoas perguntam, mas poxa, não foi investigado, né? Pô, a situação tinha, a polícia americana tinha que ter investigado. Cara, assim, pra sorte de quem eu acho que estava envolvido e pro que aconteceu, ele não morreu lá. Porque se ele tivesse morrido ali, aí negócio. Como ele não morreu, ele foi levado com vida, com morte cerebral, mas com vida para o hospital. Sim. Não foi aberta uma investigação né, criminal sobre o assunto, né? Deu como uma morte sobre acidente, né? Nem como morte suspeita, nada disso. Nada disso, né? Infelizmente, né? Mas como eu te disse, Bruninho, vai chegar, né? A verdade vai chegar no cavalo branco, a verdade vai chegar nua e crua, né? Pode demorar um tempinho, mas vai chegar, brother. Mas as pessoas têm que se questionar também, né? Porque às vezes as pessoas ficam assim com a notícia, né? E ficam burras, parece, brother. Por que depois... Tá tudo tão claro ali, as pessoas não querem enxergar, né? A verdade os fatos. Ai, não pode ser. Ai, será que é? Não, é isso mesmo. Isso que você tá pensando é por aí mesmo. Por que depois de tudo o que aconteceu, porra, do nada, né? O espólio liberato, chamam de espólio liberato. Eu recebi uma cartinha deles, né, inclusive, né? Sim. Uma notificação extrajudicial pedindo para que eu me calasse. Porque eu estava denegrindo o espólio Inclusive, liberato. citou o nome do programa aqui também. Espólio liberato, né? Pedindo para que eu me calasse. Eu não vou me calar, eu falo o que eu achar, o meu achômetro tá ligado 25 horas por dia. O que eu não posso é acusar as pessoas. Sim. E dar nome, né? Acusar com nomes, né? Aí não, aí não posso, né? Mas o que eu acho é que a verdade vai chegar, né? E eu respondi lá, nunca mais me incomodaram, porque por coincidência, né, um advogado do espólio liberato é o mesmo da Sônia Abrão e é o mesmo que participou de algumas coisas do livro, que é o Dr. Carlos, né, que é um cara, uma persona não grata para mim, a pessoa não gosta dele, acho um cara antipaticíssimo, né, uma boçalidade extrema, mas é isso. Ele é um profissional, ele
Tem a personalidade dele, problema dele. Só falo que eu, né, como o Rafael, eu não suporto ele como pessoa, nem como profissional também. Mas a verdade vai chegar, brother. Né? É só que eu quero que as pessoas se liguem. Por que ele, logo depois de tudo, não sei porquê, rachou? Logo na sequência da morte. A Rose ficou com as duas meninas e o spoiler liberato, ó. Vem aqui, João Augusto. Né? Vem aqui, João Augusto. Foi pro Fica lado com a da tia. gente. Então são questionamentos aí que são complicados, mas que tem que ser tidos esses questionamentos. Não será? É o que eu penso. Falava, não é possível, É. Entendeu? Então é complicado, né? Contra fatos não há argumentos, né? Mas o negócio é que até pararam, né? Você reparou agora, porque o que aconteceu, né? Assim, falando, depois eu vou falar sobre mim também, para nego ficar, porra, Rafael só sabe falar da vida do outro, eu vou falar sobre mim também, como tá a minha vida. Até que o Bruninho perguntou, eu tenho que responder. Apareceu aquele outro suposto filho do Gugu. Sim. Não foi aquele suposto filho do Gugu? E, porra, quando apareceu aquele suposto filho do Gugu, eu olhei na televisão e falei, opa, e com esse cara? Que ele apareceu e desapareceu de repente também, né? Eu queria entender esse rolê. Conta pra gente. Aí ele apareceu na televisão lá. Eu olhei e falei, porra, com esse cara. Falei, esse cara tava todo dia na porta da Promorte, na época que eu era do Polegar. Esse cara lá, o Dominó, ia sair lá com os ônibus, né? Os ônibus bonitão, com as vans. Esse cara tava na porta da Promorte. Polegar ia sair, ele tava na porta da Promorte. Banana Split ia sair, tava na porta. Pô, Gugu ia sair, ele tava lá na porta. E, pô, eu lembrei da cara dele na hora. Na hora. Aquela cara de tongo era desde que ele era pequeno, tinha aquela cara. E aí, muito marcante, por sinal. E aí eu liguei pro produtor amigo nosso, falei, pô, brother, esse cara ficava na porta da Promorte. Ele falou, Rafael, eu lembro dele. Eu lembro desse cara na porta da Promorte. E vou te falar mais, o Ítalo, que era do Dominó, acabou de me ligar faz 5 minutos falando a mesma coisa que você, que lembra dele da porta da Promorte. Eu falei com a Sônia Abrão, liguei pra Sônia, falei, Sônia, mas eu não liguei nada pra fazer programa, nada. Falei, Sônia, sabe esse cara, pô, fala e falar aí que, pô, ele não tá nada, eu já vi ele na porta da Promorte várias vezes. Sônia é sua madrinha, né? E da minha filha também. Sim. E aí ela falou, poxa, Rafa, tal, legal, vou passar pro Luke. Você vai no programa amanhã? Eu falei, vou. E chegando lá no programa eu falei, né, sobre essa coisa de desmoralizar, né, de denegrir a imagem do Gugu. Quem mais fez isso, sem dúvida alguma, 99% de denegrir a imagem do Gugu foi feito pela família Liberato e pela esposa e pelos filhos. Foi só pela família dele. A própria mãe que veio e trouxe à tona a sexualidade dele. Mas, pô, coitada, a dona Maria do Céu lá também já, né? Já passou já era, fritou já ali faz tempo, né? Já tá com quase 250 anos, né? Também, né? E dessa coisa, entendeu? E eu cheguei lá na Sônia, falei, olha, Sônia, era isso, e vou falar mais. Vocês parem de denegrir. Vocês ficam falando, olha isso e aquilo, olha, não falem isso. Foi vocês que trouxeram tudo isso à tona, né? Um monte de gente, né? Pô, todo mundo... Eu não se lembro se eu comentei num outro programa com você, mas eu falei pra você, todo mundo sabia que o Gugu era bissexual. Você falou. Todo mundo na televisão sabia que o Gugu era bissexual, que o Janequine era gay, que o Lulu Santos era gay, e que outros que depois de 25 anos, 30 anos se assumiram gays, eram gays, todo mundo sabia. Por que ninguém nunca falou nada, brother? Né? Ai, medo. Medo por quê? O Gugu não ia matar ninguém. Não era medo, era respeito. Não é porque todo mundo sabia da televisão. Porque todo mundo poderia levantar uma lebrezinha, não poderia? Claro. O nego não poderia ter flagrado... Uma notinha. Ninguém nunca pegou uma fotinha do Gugu com outro menino lá em Paris? Ou com o Gugu com algum outro namorado que ele teve em outro lugar? Ele ia em locais públicos. Ele não punha um bigode de mustache, não punha uma peruca, nada. Não saía escondidas. Não saía escondidas. Por que ninguém nunca, né? Por quê?
Aí nós espera o cara morrer? Pô, tá de sacanagem. E aí, pô, liguei pra Sônia, falei, pô, Sônia... Você participou do programa da Sônia, eu ela lembro, me chamou assisti. pra ir lá, tal, eu fui. Aham. E aí, cara, eu falei isso sobre a família parar, né, com isso, e parar de deixar rabicho, né? Porque aí o caso jurídico, né, entre o espólio liberato e a Rose, né, a ex-mulher do Gugu, tal, né, com o direito de quem? Cara, eu acho que é tanto dinheiro, né? Acho que ela merecia também, né? A merrequinha dela, tudo bem, pô. Sei lá. Ela é mãe dos filhos dele. Mas tudo Ponto. bem. Até aí tudo bem. Mas havia várias formas de se resolver isso. Né? Haveria várias formas de se resolver isso. Como? Né? Como eu já disse, são quase 1 bilhão e 400 milhões de reais para ser dividido. Pô, não, fez um contrato, assinou um contrato, fez aquilo, ela aceitou ter direito disso, uma pensão disso. Beleza. O que é, cara, pegar, sei lá, 10, 15 milhões e falar, ó, Rosito, ó, vai viver sua vida. Para de encher o saco, você e seu irmão. Entendeu? Toma aqui, 10, 15 milhões. Ó, Rose, tá aqui, ó, 15 milhões pra você. Pô, muito obrigado, viu? Obrigado por tudo, obrigado por ter criado as crianças, né? Pronto, segue em frente. Até os próprios filhos, né? Continuam com elas, né? As meninas. Isso, mas os próprios filhos. Sim. Chegar e falar, porra, mãe, é muito dinheiro, né? Pra gente. A gente vai ter aí, sei lá, mais de 300 milhões cada um. Toma aqui, ó. Toma aqui, ó, 10 meu, 10 dela e 10 do outro. Toma 30 milhões aqui pra você. Sabe? Aí eu sei que quem tá perturbando isso aí, quem tá pondo fogo nessa lenha aí, quem tá perturbando muito é o ex-cunhado dele. Né? Mas isso aí é um papo que, graças a Deus, já sumiu um pouco, né? Acho que depois do esporro que eu dei no ar, né? Mostrei pra ele quem que tava fazendo. Porque advogado de defesa ia lá, soltava um negocinho pra imprensa. Aí o advogado de acusação ia lá, soltava um negocinho pra imprensa. E assim, Aí de repente apareceu o filho que não é filho que desapareceu. Desapareceu, né? Então é falta de respeito total. Eu acho que agora... E Rafa, ele vivia na porta da produtora e falou que não te conhecia? Como assim ele não te conhecia? Explica isso. Sobre o que eu tinha falado, né? Ele falou que não desconhecia onde era a Promoarte. E que não sabia quem era a minha pessoa, que nunca tinha me visto na vida. Né? Então, até aí tudo bem. Né? Mas que ele tava todo dia na porta da Promoarte, ele tava, porra. Entendeu? Não tinha... Porque não só fui eu que confirmei, como outras pessoas, meninas de fã-clubes nossos, que a gente confirmou que ele ficava lá na porta da Promoarte. Não, e você há de concordar comigo que ele, sendo filho do cara, ele ia saber as pessoas que eram ligadas ao pai dele. E todo mundo sabe que você era ligado ao Gugu. E outra você coisa, e o Grupo Olegar. E outra coisa, se o cara fosse reconhecido mesmo, fosse por debaixo dos panos aí, nem falasse, olha só, fizemos o DNA, o cara é mesmo filho do Gugu, você acha que ele já não estaria aí, meu brother? Nem se apresentou no exame. Já contando com os milhões, entendeu? Já contando com tudo, entendeu? Porra, eu faria isso. Se eu fosse como ele, eu faria isso. Se eu apresentasse mentindo, né? Ou se não tivesse a certeza, né? O nego chegasse pra mim com cala a boca, falava, ó, meu, deixa esse exame pra lá, toma aqui 5 milhãozinho pra você, fica quieto. Eu falava, não, vambora, eu quero fazer o exame. Se eu for filho mesmo, se eu não sou filho, se vocês acham que eu não sou filho, estão querendo me dar 5 milhões, certo? E se eu for filho, eu tenho direito a, né, 10, 100 vezes isso aí. Então vamos lá. E é pra imprensa, tá vendo que eu disse que eu era filho do Gugu? Mas desapareceu a Margarida. Do nada. Tomara que desapareça pro resto da vida. Né? Ai, pô, é isso. Vamos passando, a dor vai passando, né? Eu sinto muita falta do Gugu como apresentador, como profissional, uma referência. Com certeza. E a gente está vendo aí, pô, o Silvio se aposentou, né? Não tem mais condição de voltar para a TV, não tem condição mais de saúde. Né? O Raul Gil toda hora também está indo para o hospital. Então a gente está perdendo aí o Faustão agora, né? Grandes celebridades. Né? Grandes apresentadores. Grandes né? apresentadores. Da história da TV brasileira. Né? E Você falou sobre o Silvio Santos, né? Teve a série
falando sobre a boy band, né? É. No Silvio Santos e falando sobre o Polegar. O que você achou da série? Cara, eu não consegui assistir, porque eu acho a série uma merda, né? É uma merda, a série é uma bosta. Né? Eu não consegui assistir. Eu não consegui assistir meio capítulo, né? Que é um desrespeito que fizeram com o Silvio Santos, né, cara? Uma forma caricata. O Silvio Santos não é nada daquilo que mostraram, não tem, né? Sabe, é uma coisa extremamente mal feita. Eu achei uma merda, cara. Eu achei uma merda, cara. Falou, não perca seu tempo. Você que não assistiu, tem curiosidade, deixa pra lá que é uma bosta. Eu achei tudo uma bosta, ô Bruno, ali, juro pra você. Eu nem me perdi tempo em assistir isso, que eu não consegui. Mesmo. Gosto de série boa, gosto de um documentário bacana, né? Sabe, acabaram do mesmo jeito que acabaram com o da Hebe também, sabe? Fizeram uma... Não adianta, cara. Pra fazer isso tem que ser... Tem que mergulhar na vida da pessoa, cara, estudar do começo ao fim, isso, detalhes, sabe? Você sim. pegar comportamentos, né, jeitos. Porra, achei muito mal feito. E não fui só eu que penso assim, né? Todo mundo sofreu críticas terríveis, né? Só o pessoal que fez só vi críticas realmente. Da Globo, lá, esse pessoal que fez, que publica que é bom, e não é. Entendeu? É uma porcaria. Tem que ter muito cuidado para fazer isso, tem que ser com uma coisa bem feita. Quiseram fazer, sabe, rápido. Também, né? Piorou a situação. Eu não perdi tempo com isso. Eu fiquei até sabendo que fizeram, né, o jeito de falar das boys bands e o cara. Isso. Entendeu? Eu nem perdi tempo. Falei, pô, legal, foda-se, entendeu? Foi por aí. Eu não tenho muita... não ligo muito para isso, não. Mesmo. Há pouco tempo rolou uma polêmica com um apresentador na rádio Capital FM, que eu apresentava até um quadro de fofocas com o Alexandre Frota, né? Que foi o Kaká, falando sobre o Gugu, que tinha um relacionamento homoafetivo com os integrantes do grupo Polegar. E eu vi que você ficou revoltado com isso. Cara, porque assim, ele falou que todo mundo que trabalhava ou trabalhou pro Gugu teve que fazer favor sexual, né? E não foi assim, né? Teve quem fez? Sim, teve quem fez. Eu conheço quem fez, né? Um por um, né? Mas eu não fiz, nem eu, nem o Alex, entendeu? E ele não poderia generalizar. E o Kaká é conhecido meu, conheço o Kaká, sei lá, brother, há 20 anos. Entendeu? Eu liguei pra ele e falei, porra, Kaká. Falei com ele pelo telefone. Liguei, ele falou, Rafa, eu tô gravando, posso te ligar? Ele me ligou. Falei, Kaká, porra, meu. E aí, como que tá? E aí, como que tá o cacete, brother? Não é como que tá, né? Tá uma bosta. Como você fala isso, cara? Você generaliza uma coisa. Não, mas você sabe como que é. Eu falei, não, eu não sei como que é, cara. Eu não sei como que é. Né? Agora, se você saiu de lá do SBT, você deixou de trabalhar com o Gugu Dodóizinho, né? E você tá com raiva disso até hoje, porque, né, você tá na rádio, tá duro, tá fudido até hoje, o problema é seu, né? Ele foi mandado embora não porque ele não quis, que nem ele falou, eu não quis ter relação com o Gugu, nada. O Kaká sempre foi aquela coisa estranha, até hoje. Nunca foi um super gato, nada. Só que ele trabalhava com do lado Luiz Ricardo e do outro lado Mara Maravilha, que são experts em televisão, e ele veio da rádio. E ele não rolou, brother. E simplesmente foi mandado embora. Só isso. E aí, cara, eu falei pra ele, ô Kaká, faz assim. Eu falei, meu, você é maluco, brother. Você falou do Rodrigo Faro. Você tá entendendo? Você falou que o Rodrigo Faro deu pro Gugu. Você é maluco, cara? Eu falei pra ele assim, você vai ter que vender a sua mãe, a sua mulher, por causa dos processos que vão vir. Ele né, Rafa? Eu falei, é verdade. Vou fazer o seguinte, brother, tira esse vídeo aí rapidão. Não pode deixar, vou tirar. Falei pra Aline, Aline, esperar, né, até 8 horas da noite. 8 horas da noite eu vou estar ligando pro meu advogado. A few moments later. Aí deu 8 horas da noite, eu fui olhando. Ele não tirou do ar. Ele não tinha tirado, eu pus no pau. Entendeu? Ele, a Rádio Capital, que permitiu, né, que ficasse aquilo ali também, aquele
foi feito ali, deixou ali exposto, né? Sendo exibido ali. Aí depois deram o buchicho que deu. Aí não, a Rádio Capital mandou ele embora. Tá vendo? Poderia não ter sido assim. Ele poderia estar com o emprego dele até hoje, né? Poderia ter dado uma declaração, olha, eu me excedi, certo? Olha, me perdoem os envolvidos, eu generalizei de uma forma errada, né? Errar é humano, brother. Eu já errei, só que eu erro, eu falo, eu errei. Entendeu? Desculpa, eu errei. Fazer o quê? Ele não, ele desapareceu, né? Acho que ele se enfiou lá no meio da Amazônia. Entendeu? Ele tá escondido, ninguém acha o cara. Desapareceu, sei que ele mora no litoral aí. Mas desapareceu. Desapareceu e, né, foi muito infeliz no que fez. Né? E como eu tava falando pra você, né, o negócio de, porra, eu deixei de trabalhar com o Gugu porque eu não dei pro Gugu, porque o Gugu queria sair comigo. Entendeu? E, cara, assim, eu tenho um imenso carinho, um imenso respeito pelo Gugu, cara. E eu tenho umas coisas que eu não gosto de mentirinha, sabe? Desse tipo de coisa. Eram os apresentadores do Domingo Legal, alguma coisa assim. E era o Luiz Ricardo, né? E a Mara. E só ele de rádio. Né? E o Luiz Ricardo, ele é lindo, né? A Mara também naquele tempo, pô. Né? 2 ícones que têm a manha de TV. Estavam fazendo um maior sucesso. E só ele que veio de rádio, né? Com aquele mulletzinho dele lá. Ele foi mandado embora por incompetência, por insatisfação da direção. Mais nada. E ele ficou puto, acho que por causa disso, saiu falando essas asneiras. Né? Sabendo, né? Ali da intimidade, de uma parte da intimidade da vida do Gugu. Né? Mas foi infeliz e tá pagando aí pelo erro dele. Né? Simples assim. Eu vi uma declaração sua, te acompanho nas redes sociais, claro, né? Falando sobre o caso que aconteceu com o Kaique Brito, né? O acidente, né? A questão do Bruno De Luca não ter socorrido um amigo, né? Por que você resolveu se manifestar em relação a esse assunto? Cara, porque eu não foi nem me manifestar. Eu fiz um questionamento. Que se fosse comigo, tá? Foi esse o meu questionamento. Eu falei assim, gente, eu queria saber uma coisa de vocês. Se fosse eu que estivesse na rua, 1h30 da manhã, tivesse deixado a minha mulher em casa. A mulher do Kaique foi para um show. Tá, tudo bem, foi para um show. Tá? E ele tava no Rio de Janeiro. Né? Junto com o outro lá, como que é o nome dele? Bruno De Luca. O Bruno De Luca. Que também deixou a mulher em casa, também com o filho também. Será que eles informaram que eles iam estar num quiosque na Barra da Tijuca acompanhados de 3 amigas? Certo? Porra, na boa, cara. Eu tenho 13 anos eu fui 13 anos dependente químico. Tá? O Kaique tava bêbado. Porra, bacana. Tava bêbado. O outro também tava bêbado. Tomamos 3, 4 caipirinha cada um. Bacana. Certo? Mas peraí, tem um monte de coisas que leva a crer, né? Eu, pela minha experiência, né? E, porra, qualquer pessoa que vive na noite, brother, qualquer idiota que vive na noite, né? Sabe a pegada qualquer aqui de quem gosta de dar um tiro, certo? Né? O outro lá, as próprias amigas que estavam com eles, as 3 amigas, falaram que o outro estava agressivo, né? O Kaique, né, mostrado... O Bruno, no caso. Isso, o Bruno. Né? O Kaique, mostrando nas imagens, estava toda hora ali no quiosque, daqui a pouco ele atravessava, ia para dentro do carro, ficava 2, 3, 4 minutos, saía de dentro do carro. O que ele ia fazer dentro do carro? Chupar bala house para tirar o bafo? Ou fazer uma oração? Sabe? Qualquer idiota, pô. Sabe? O André Max, o Bruno Magro, não é? Sei lá, o Bruno de Luca. Né? As meninas me falaram que ele estava muito agressivo. Né? Com elas, tal, e que tava, né? O rapaz foi atropelado. Né? Inclusive tinha falado com
Falei com o Kaique, sei lá, cara, uns 11, 12 meses atrás, a primeira vez, por causa até do Serginho Rondiakov, que eu internei ele, né? Mas, porra, o moleque tem que sair dessa, você entendeu? Agora, o meu questionamento foi, se fosse eu que estivesse na rua abandonado minha mulher bêbada e drogada, né? Ah, peraí, mas a mulher do outro foi no show, mas ela sabia que ele tava na rua tomando 1h30 da manhã com 3 amigas, né? Se fosse eu que tivesse sido atropelado, será que ia ter esse carinho, essa preocupação? Né? Será que ia ter essa proteção toda? Né? Não. Se eu tivesse bêbado, iam falar que eu estava drogado. Você entendeu? Sim. Se eu tivesse sido atropelado bêbado, iam falar que eu estava drogado. E as pessoas, elas não se conformam, né? Com o que está escrito, assim, ó. Está escrito ali. Na cara delas, e elas não veem, fazem questão de mesmo. E só não enxerga quem é burro ou cego, né, brother? Né? O dono do boteco mesmo falou que depois do incidente, tinha droga no banheiro, jogada fora. Olha Né? isso. O outro lá, o amigo, né, o super amigo, que falou, ai, eu entrei em choque. Tá as imagens lá da Record mostrando, olha lá as imagens lá. Ele pôs a mão na cabeça, a amiga falando, ah lá, mano, seu amigo foi atropelado e tal, e pai, ele olha para um lado com os olhos, bichão, entendeu? Com a mão na cabeça. Aí eu entrei em choque, eu não sabia o que aconteceu, o que estava acontecendo. Peraí. Quem entra em choque e não sabe o que está acontecendo, lembra-se de ir na mesa de trás, lá onde estavam as coisas dele, pegar carteira, celular, chave do carro, pegou a chave do carro, abriu o carro, entrou no carro, pegou alguma coisa que ninguém sabe o que foi e saiu correndo pela praia? Que nem diz a Aline, ou seja, choque seletivo. Ele entrou em choque ali porque, choque seletivo. Então ele não sabia o que estava acontecendo, mas lembrou de pegar a carteira, o telefone, lembrou de pegar alguma coisa que estava no carro, lembrou de correr para a praia e deixar o carro ali. Por quê? Né? Então as pessoas falam, é claro, né, pô, aí saiu no Gotino, pô, hoje, aí você vai ver aqui, aí tem os imbecis, né, sempre tem meia dúzia de imbecil que é cego, é burro mesmo, e não sabe de nada, né. Outro dia eu falei pra Aline ontem, falei, Aline, me diz uma coisa, Aline, pergunta pra mim, quando eu cheirava cocaína, quais eram os 2 lugares que eu mais cheirava cocaína? E você pode perguntar pra qualquer cheirador, pra qualquer usuário de droga. Quais eram os 2 lugares? Aí eu falei, pergunta pra mim, Aline. Ela, onde que foi? Eu falei, carro e banheiro. Né? Certo? Carro e banheiro. Por que a pessoa, você tá ali no boteco, o banheiro tá ali atrás, certo? Aí o barato tava no carro. Pra que o mano ficava atravessando toda hora indo no carro, ficava um pouquinho no carro e voltava? Ia lá, voltava e ficava um pouquinho. Mas até aí, né, brother? Problema de que, não, mas fizeram, eles falaram que não usava droga. Porra, vai falar pro delegado, né? O delegado perguntando, o que vocês estavam fazendo lá para um ator global, para um global? Ô, meu amigo, você tava... Não, tava só bebendo. Você acha que o cara vai falar, olha, tava dando um tiro? Tava cheirando um pó? Não vai, claro que não. Na entrevista da Fazenda pergunta, vocês usam drogas? Você acha que alguém responde lá? Não, eu uso, eu cheiro, olha, eu tomo uma bala. Ninguém fala que toma. Mas é isso.